A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Lembrando que este programa é transmitido todas as quintas-feiras às 20 horas pela web rádio Navegantina, radionavegantina.com.br. E todas as sextas-feiras, às 20 horas, pela web rádio Cristo Jovem, cristojovem.fm. E todos os sábados, às 6 horas da tarde, na web rádio Franciscanos, radiofranciscanos.com.br. E o cooperador de hoje, que temos a graça de receber aqui nos estúdios Joseph Ratzinger, é o meu grande amigo Valdir Santos. Tudo bem, Valdir? Tudo bem, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Valdir, fala então um pouquinho para nós sobre você. É casado, solteiro, tem filhos, tem netos, com que trabalha, se estuda, qual é o seu apostolado na igreja, enfim, fica à vontade, meu amigo. Em primeiro lugar, agradeço ao Rodrigo e sua esposa Carol pelo convite que muito me honra, pois trata-se de assuntos sobre a nossa grande mãe, a Igreja Católica. Sou casado com Silvana, tenho um casal de filhos, a menina chama-se Irmã Lúcia Maria da Santíssima Trindade, onde cumpre votos perpétuos no Carmelo Santa Teresa, aqui na praia de Cabeçudas. E o filho, Nilton Miranda Santos, atualmente com 24 anos, formado em Direito, está preparando-se para a prova da OAB. Atualmente encontro-me aposentado, mas faço bicos, através de assessoria tributária, auxiliando em conhecimento tributário, tudo aquilo que precisar. Faço também defesa de multa administrativa. Meu apostolado é manter-me cumpridor das obrigações, dos mandamentos e deveres da Igreja Católica. O que já é uma coisa excelente, né, Valdir? Sim. Muito bem. E o Valdir comentava aqui que está aposentado, né, mas que ainda faz uns trabalhinhos na mesma área, né? Sim, na mesma área tributária ainda. Auxilio aí. E o tantíssimo que o Valdir tem um faro aí para pilantra, né? Como é que funciona esse faro aí? Como é que é? Tem, às vezes, as pessoas que realmente têm a tendência para a picaretagem, para o suborno, para a corrupção, elas têm, em mim, eu sinto um cheiro diferente nelas. Que bom, isso aí eu acho que é um dom de Deus mesmo, né, Valdir? Valdir, se possível, eu gostaria que você falasse um pouquinho aqui para os nossos ouvintes sobre o livro do teu pai, que, aliás, fantástico, eu peguei emprestado, estou lendo, vou demorar muito para devolver, sabe, porque eu quero ir degustando ele, eu quero lendo e relendo e voltando, né, e quero ver se eu consigo, assim, se você me permitir, é claro, ficar bastante tempo com ele, né, porque é fantástico mesmo, né, e também, de repente, se quiser falar um pouquinho mais sobre a irmã Lúcia Maria. A irmã Lúcia Maria era uma menina comum, normal, mas inteligente, bem mais do que o pai, tinha boa dicção, sabia escrever, escrevia muito bem, falava muito bem, como fala até hoje, né? Mas hoje, sobre os votos da pobreza e do silêncio, se poda muito nessa questão de seu enriquecimento didático, né? Mas está cumprindo lá a sua vocação, aquilo que Deus a chamou e ela disse sim, que muitos dizem não, mas ela disse sim. Está hoje no Carmelo aqui de Santa Teresa, com alegria, felicidade, sem tristeza. E dizendo sempre que o preso sou eu, porque lá, para conversar, é atrás das grades. Ela me vê como preso e se vê como livre. Certo. Qual é esse sentimento de pai de ter uma filha totalmente entregue a Deus assim no Carmelo? É uma alegria assim por ter recebido uma filha que disse sim a um chamado divino. Como católico, né? Sempre torci e rezei pelas vocações. Mas a gente nunca estava assim, preparado para que a vocação fosse sair dentro da minha casa, né? Uhum. Então,
nesse ponto. No início é uma luta, né? Pois preparávamos alguma coisa diferente da vida religiosa, naquele pensar mundano, mesmo sendo católico. Mas hoje vejo que a decisão dela é uma alegria muito maior para mim do que para ela. E isso deixa eu e minha esposa muito feliz. Sofremos, né, fisicamente a separação, mas espiritualmente é uma glorificação. Sobre o livro do meu pai, em 1999, meu pai Carlos Miranda Santos concluiu o livro chamado Oriente. É um livro de informação e críticas sobre determinados assuntos de nossa igreja. Havia o desejo de publicá-lo, mas para isso seria necessário um ou mais patrocinador. Então nós, irmãos, resolvemos juntos este problema do patrocínio. Fomos à Univale, apresentamos o livro, cumprimos as exigências e foram impressos alguns livros e distribuídos aos parentes e amigos e religiosos. Sobre o livro Oriente, numa linguagem atual, aborda temas históricos e científicos voltados para a fé. Também dentro de uma visão crítica, não só provoca a autocrítica dos católicos, mas praticamente os conclama a fixar onde encontra-se o Papa, legítimo representante de Cristo na Terra. Diante das crescentes divisões conservadoras, moderadas e progressistas, que mais sugerem uma luta interna e terrena do que uma causa divina, muitos fiéis religiosos parecem ter perdido a noção de sua atitude em relação ao Papa, fiel preservador da santa doutrina. Dentro disto, o autor brada pelo que deveria ser óbvio aos católicos: obediência e fidelidade ao trono de Pedro. Atualmente encontra-se o livro em versão eletrônica, para baixar em computador, tablet, smartphones, celulares, através da Página Oriente, www.paginaoriente.com.br. E a página está no ar, Valdir? Está funcionando direitinho? Conseguiram recuperar alguns dados? Não, estamos no momento com um problema de provedor, onde havia o provedor era dos Estados Unidos, e por uma questão lá de uma falha humana, ele foi tirado do ar e atualmente ficou fora do ar, mas nos próximos 20, 30 dias estará tudo voltando ao normal aí na página. Porque o Oriente é o próprio Cristo. Sim. Né? Nós, quando falamos, por exemplo, em uma missa versus Orientem, né? Voltada para o Oriente, voltada para Jerusalém, voltada para onde Cristo deu a sua vida por nós. Então nós temos que voltar o nosso coração para o Cristo. Por isso, quando a pessoa está meio perdida, ela diz que ela está desorientada, né? Sim. Né? Porque ela está sem Oriente. Vamos rezar, Valdir? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Deus. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando, que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. E nós continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no meu site, raiman.com.br. O programa é apresentado por mim e por minha esposa, Maria Carolina, e esporadicamente contamos com a participação de um ilustre colaborador da Verdade. O programa é transmitido por 3 web rádios, como eu falei lá no início, e se que está nos ouvindo agora tem também uma web rádio e deseja transmitir nosso programa, nem precisa pedir autorização. É só tocar o terror, pois o nosso objetivo é evangelizar. E como nós falávamos agora há pouco em off, né, Valdir? Quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas mandar uma mensagem para nós, lá na página do Face, para que possamos divulgar o dia e horário da transmissão.
E no quadro A Vida dos Santos, resolvemos começar falando dos santos doutores. Doutor da igreja é aquele cristão ou aquela cristã que se distinguiu por notório saber teológico em qualquer época da história. O conceito de doutor da igreja difere do de padre da igreja, pois padre da igreja é somente aquele que contribuiu para a reta formulação dos artigos da fé até o século VII, no Ocidente, e até o século VIII, no Oriente. Os doutores da igreja são homens e mulheres ilustres que, pela sua santidade, pela ortodoxia de sua fé e, principalmente, pelo eminente saber teológico, atestado por escritos vários, foram honrados com tal título por desígnio da igreja. No último programa, nós falamos de São Pedro Crisólogo, pastor prudente e zeloso da igreja. A Vida dos Santos. Valdir, quem foi o santo escolhido para o programa de hoje? São Leão Magno, um dos maiores papas da história. Conta para o povo, então, Valdir, um pouquinho sobre a história da vida de São Leão Magno. O santo de hoje mostrou-se digno de receber o título de Magno, que significa grande. Isto porque é considerado um dos maiores papas da história da igreja, grande no trabalho e na santidade. São Leão Magno nasceu em Toscana, na Itália, no ano de 395, e depois de entrar jovem no seminário, serviu a diocese num sacerdócio santo e prestativo. Ao ser eleito papa, em 440, teve que evangelizar e governar a igreja numa época brusca do Império Romano, pois já sofria com as heresias e invasões dos povos bárbaros, com suas violentas invasões. São Leão enfrentou e condenou o veneno de várias mentiras doutrinais, porém, combateu com intenso fervor o monofisismo, que defendia mentirosamente ter Jesus Cristo uma só natureza, e não a divina e a humana, em uma só pessoa, como é a verdade. O Concílio de Calcedônia foi o triunfo da doutrina e da autoridade do grande pontífice. Os 500 bispos que o imperador convocara para resolverem sobre a questão do monofisismo limitaram-se a ler a carta papal, exclamando ao mesmo tempo: Roma falou por meio de Leão, a causa está decidida, causa finita est. Quanto à dimensão social, Leão foi crescendo, já que com a vitória dos desordeiros bárbaros sobre as forças do Império Romano, a última esperança era o eloquente santo doutor da igreja, que conseguiu salvar da destruição a Itália, Roma e muitas pessoas. Átila ultrapassara os Alpes e entrara na Itália. O imperador fugia e os generais romanos escondiam-se. O Papa era a única força capaz de impedir a ruína universal. São Leão saiu em dor bárbaro, acampado às portas de Mantua. É certo que o bárbaro abrandou-se ao ver diante de si, em atitude de suplicante, o pontífice dos cristãos e retrocedeu com todo o seu exército. Dentre tantas riquezas em obras e escritos, São Leão Magno deixou-nos este grito: toma consciência, ó cristão, da tua dignidade, já que participas da natureza divina. Entrou no céu no ano de 461. São Leão Magno, rogai por nós. Toma consciência, ó cristão, da tua dignidade, já que participas da natureza divina. Eu acho que se o cristão e o nosso país, a maioria das pessoas são cristãs, né? Dependente Sim. da denominação. Ou dizem, né? Ou dizem. Mas o censo diz, né? Que são cristãos. Sim. Se essas pessoas tomassem consciência da sua dignidade por participarem da natureza divina, ou seja, tomarem a consciência de que são filhos de Deus, muita coisa, muita ladroagem, muita corrupção, muita coisa errada que acontece por aí, já seria resolvido, não é mesmo? Sim, diminuiria pelo menos, né? Jesus é a palavra de Deus, ele é o verbo encarnado. A Bíblia até contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus.
o Verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E neste quadro iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento. A palavra escrita de Deus. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu tenho vos dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As primeiras palavras de Cristo neste Evangelho: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Refere-se ao grande mistério da inabitação trinitária, que consiste no seguinte: toda alma que tenha recebido a graça de Deus pelo batismo e que não a tenha perdido pelo pecado, tem dentro de si a presença da própria Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Convém explicar, em primeiro lugar, a natureza dessa presença, diversa de todas as outras que se observam na ordem criada. Como sabemos, Deus criou todas as coisas, deu a existência a tudo o que existe, chamou do nada ao ser todas as criaturas, embora o ato pelo qual cria as coisas seja um só. Não se trata de uma evolução gradual para que as coisas sigam existindo. É necessário que ele sustente continuamente todas as coisas no ser, mais ou menos como uma usina elétrica que mantém todas as lâmpadas de uma cidade permanentemente acesas. Assim como, se essa usina para de funcionar, as lâmpadas se apagam. Se Deus deixasse de amparar as suas criaturas, elas imediatamente deixariam de existir. Esse tipo de presença divina nas criaturas, nós a chamamos de presença de imensidade. E não é a presença a qual Jesus está fazendo alusão neste Evangelho. Tampouco se refere Nosso Senhor aqui à sua presença eucarística, quando seu corpo, sangue, alma e divindade estão localizados nas espécies do pão e do vinho, no Santíssimo Sacramento. O que ele está falando, na verdade, é de uma presença de amizade na alma dos justos. Presença muito superior àquela de imensidade e que faz com que sejamos capazes de nos comunicar com ele a qualquer tempo e onde quer que estejamos. Essa presença traz consigo a nota da reciprocidade. Se alguém me ama, o meu Pai o amará, pois toda verdadeira amizade é uma via de mão dupla. Aqueles que, sendo batizados, perderam essa divina presença em suas almas, porque com o pecado deixaram de amar a Deus, precisam voltar à vida da graça. Para tanto, é necessário arrepender-se dos próprios pecados e recorrer ao sacramento da confissão, por meio do qual o Verbo encarnado, ele mesmo, infunde novamente a graça na alma do penitente, absolvendo consequentemente os seus pecados. Aqueles que já estão na amizade com Deus devem preocupar-se não só em fugir decididamente do pecado, mas também em crescer na vida da graça. Para tanto, são necessários a fé, para que vejamos Cristo, a fonte de água viva que jorra dentro de nós, e a caridade, por meio da qual respondemos ao amor de Deus e saciamos a sede que Ele tem do nosso amor, mesmo que seja com o vinagre amargo da nossa vida infiel.
O exercício da fé é a oração. E é por isso que a vida de intimidade com Deus é tão necessária para qualquer cristão. Nós até podemos ter a fonte de água viva dentro de nós, mas sem oração, tragicamente continuaremos morrendo de sede. O amor que devolvemos a Deus, por sua vez, precisa transbordar para uma outra presença sua, no próximo. A sua presença vicária. Foi ele mesmo quem o ensinou quando disse: todas as vezes que fizestes isso a um desses mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Para quem toma consciência dessas realidades, já não existe solidão. Ainda que materialmente nada tenhamos e humanamente não tenhamos ninguém, se Deus é nosso amigo, temos a presença mais importante de todas, a presença diante da qual todas as outras não passam de sombra passageira. E essa belíssima reflexão sobre a passagem do Evangelho que meditamos hoje pode ser encontrada no site do Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior. Nós somos os Tutores da Verdade e na abertura de nosso programa fala em hermenêutica da continuidade. As pessoas se arrepiam às vezes com esse termo, né? O Concílio Vaticano II é apenas o 21º concílio ecumênico da Igreja Católica. Mas tem um grupo de pessoas por aí, Valdir, que acredita que os outros concílios perderam completamente o valor depois do Vaticano II. Como se ele inaugurasse uma nova era dentro da Igreja. E nós, seguindo o apelo do Papa Emérito Bento XVI, queremos fazer com que as pessoas entendam de uma vez por todas que nada mudou com o Concílio Vaticano II, pois a Igreja é a mesma de 2000 anos. Por procurarmos atender esse apelo de Bento XVI, é que nos chamamos Cooperadores da Verdade, que é o lema da ordenação episcopal de Joseph Ratzinger. E no seu brasão, entre outros símbolos, tem também uma concha. Quem já visitou a nossa página no Facebook, facebook.com/Os Cooperadores da Verdade, viu que a logo do programa tem também essa mesma concha. A concha, também conhecida como vieira, tem 3 significados. O primeiro, de cunho teológico, recorda a passagem de Santo Agostinho, que, encontrando um jovem na praia, que com uma concha procurava por toda a água do mar num buraco cavado na areia. O segundo significado da vieira é do peregrino, simbolismo que Bento XVI quer manter vivo, no segmento das pegadas do Papa João Paulo II, grande peregrino em todas as partes do mundo. E por último, a vieira também é o símbolo presente no brasão do antigo mosteiro beneditino de Schotten, perto de Ratisbona, na Baviera, ao qual o Papa se sente espiritualmente muito ligado. A vieira, por ser de ouro, simboliza nobreza, autoridade, premência, generosidade, ardor e descortínio. E já são os últimos programas aqui que nós estamos explicando o significado da concha, o significado e do que é a hermenêutica da continuidade, né? Porque eu acredito que as pessoas que estão nos acompanhando já há algum tempo já conseguiram entender, né, qual é realmente o objetivo desse programa. Fazer com que entenda-se que a igreja é una, é uma só, que não houve uma divisão na igreja, que nós somos a mesma igreja de 2000 anos, que o Concílio Vaticano II não veio para trazer novidades, não veio para trazer dancinha na missa, não veio para trazer palmas, bateria, oba-oba, que isso foi tudo coisas humanas de interpretações erradas que se fizeram dos documentos do Concílio, ou até mesmo de pessoas que nem leram os documentos do Concílio, se aproveitaram daquela onda, daquela modinha, daquele espírito do Concílio Vaticano II para introduzir algumas coisas como, por exemplo, padre não usa mais batina, freira não usa mais hábito, uma série de coisas aí que colocam na conta do concílio, mas que os textos do concílio não falam nada disso. Correto. Valdir, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Não duvidemos do perdão solenemente pronunciado sobre nossos erros. Orando com Padre Pio. Quando cometemos um erro, quando caímos em pecado, a nossa consciência nos acusa, não é mesmo? Sim. Não conseguimos pecar
e dormir tranquilamente? Não. Ao colocar a cabeça no travesseiro, ficamos lembrando, remoendo, nos martirizando por culpa do pecado. Do pecado é a morte, disse São Paulo aos Romanos. Mas para todo pecado há perdão. Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos, de chorarmos amargamente os nossos pecados e de confessá-los ao sacerdote. Se você faz muito tempo que não se confessa, procure um sacerdote na sua paróquia o mais rápido possível. Nós sabemos das dificuldades que existem, principalmente aqui na nossa arquidiocese, que os sacerdotes não estão disponíveis. É muito difícil você encontrar um sacerdote em casa. Você, ele saiu, ele está fazendo outra coisa e tal. Tem que marcar um horário, tem que agendar. Mas tenha calma, tenha paciência. Agende o seu horário, marque então com o sacerdote um dia que é melhor para ele, que é melhor para você, e faça uma boa confissão. É importante fazer um bom exame de consciência antes, relembrar de tudo. Se você tem medo de esquecer na hora da confissão os pecados, anote num pedaço de papel, leva junto a colinha, leva o papel junto e lê os pecados ali que você anotou, mas é importante você se confessar. A igreja pede nos mandamentos da igreja que nós nos confessemos pelo menos uma vez por ano. Por ano. É muito pouco se confessar uma vez por ano. Mas a igreja, como ela é uma mãe generosíssima, ela te dá essa oportunidade de pelo menos uma vez por ano. Mas eu sei que tem pessoas católicos que vão à missa todo domingo, mas que já faz anos que não se confessam. Anos. E que vão se confessar, vão deixar para se confessar só quando estiver lá no hospital, lá na UTI, né? Lá naquele último momento, no último suspiro, vai pedir um sacerdote. E se não der tempo? Né? E se não der para se confessar? Geralmente não dá tempo. Geralmente não dá. Né? Então procure fazer confissões frequentes. Né? Nós, graças a Deus, a minha família, nós temos o hábito de nos confessarmos toda semana. É difícil, tem que ficar caçando o padre. Na saída da missa ou na entrada e tal, e ir lá na sacristia, correr e insistir. Mas uma graça tão grande de você contar aqueles pecados daquela semana e receber a absolvição dos pecados. Né? Sair dali uma criatura nova, renovada. Mesmo que você sabe que pela sua humanidade você vai cair de novo, você vai pecar de novo, mas não deixar acumular esses pecados, não deixar passar tanto tempo, né, Valdir? Sim, com certeza. A confissão é a maior riqueza que nós temos para a nossa alma e para o nosso corpo também, né? Acredito que seja normal o ódio que sentimos do pecado e o complexo de culpa que temos quando pecamos. Ao pecar, imediatamente vem o arrependimento e ele dói. E dói bastante, né? Choramos amargamente. E se pudéssemos voltar no tempo, teríamos evitado o pecado. Então por que continuamos a pecar? Porque Satanás é astuto, é a antiga serpente que enganou nossos primeiros pais no Éden e continua a nos enganar até os dias de hoje. Somos propensos ao pecado. O demônio anda nos rodeando como um leão a rugir, pronto para nos devorar. Já alertava Simão Pedro, a rocha fundamental da Igreja de Cristo. E nós nos deixamos enganar pelo diabo. Mas Deus nos dá a graça do arrependimento e é natural que batamos no peito e digamos o meia culpa. Mas não é normal quando depois de nos arrependermos, depois de fazermos um bom exame de consciência, depois de fazermos o justo e fiel propósito de não mais pecar, depois de fazermos uma boa confissão com o sacerdote, continuarmos nos culpando. Isso é bem comum, viu? Bem comum. Se o padre perdoou, ele perdoou em nome da igreja, ou seja, foi Cristo quem perdoou. A partir do momento que o sacerdote deu a absolvição, você está limpo, está purificado, é um homem novo, uma mulher nova. Zerou. Está em estado de graça. Procure cumprir a penitência que foi estabelecida e não torne mais a pecar. Quanto à penitência, eu gostaria de colocar aqui, Valdir, Sim. que muitas vezes a gente vai se confessar e sai de lá assim até meio decepcionado, sabe? Porque o padre diz assim, reza uma Ave Maria, meu filho. Eu quero uma penitência. Você me dá uma coisa para fazer uma obra realmente assim que Com eu certeza. possa, né, purgar realmente esse pecado. Porque se eu não purgar aqui,
eu vou ter que purgar lá no purgatório, e lá vai ser terrível. Então, não há pena que ele me dê para cumprir aqui que se compare à menor das penas lá no purgatório. Então me dá uma coisa de verdade para eu poder fazer. Reza o terço. O terço eu já rezo todo dia. Na última vez que eu me confessei, eu recebi realmente uma penitência que eu acho há mais de 30 anos não tinha recebido. Uma penitência de ficar 1 hora diante do Santíssimo Sacramento ajoelhado. Foi a melhor coisa que eu recebi na vida. E essa não é só uma penitência, é uma graça, né? Foi uma graça de estar no Santíssimo com uma penitência. Terei eternidade para passar com ele. Então tenhamos que nos acostumar a passar com Cristo hoje. Exatamente. Porque teremos uma eternidade a viver com ele. Mas sabe que a nossa correria do dia a dia é tão grande, né? Com casa, com trabalho, com família, com tantas atividades que a gente não consegue mais tirar 1 hora do nosso dia para ficar ajoelhado na frente do Santíssimo Sacramento. Não consegue. Então, às vezes, é bom mesmo que o padre deu aquilo como penitência para a gente se forçar a fazer isso, né? Sim, daí realmente me forcei e saí mais agradecido do que quando entrei no confessionário. Que mesmo benção, com perdão, com essa graça dessa penitência. Muito bem. Padre justo, esse que me confessou. Mas eu percebo um problema muito comum em algumas pessoas. É que elas, depois de serem perdoadas pelo padre, continuam sentindo culpa. Isso acontece porque o diabo é o acusador. Ele começa a colocar coisas nas cabeças das pessoas. Você não é digno de ir à missa, de rezar, de comungar. Você é um pecador. Lembra o que você fez? E começa a fazer com que você recorde de todos os teus pecados e se sinta fraco. Pois quanto mais fraco você estiver, mais propenso a pecar novamente você estará. E pior ainda, quando você chega a pensar, eu não tenho jeito mesmo, eu sou pecador e não vou mudar nunca. Satanás vai envenenando, vai ludibriando, até fazer você cair. Ele é muito esperto, mas seja forte. Tenha certeza de que após a absolvição dada pelo sacerdote, não existe mais o pecado. Ele foi destruído. E Padre Pio nos diz, não duvidemos do perdão solenemente pronunciado sobre nossos erros. Não podemos ter essa dúvida em nosso coração, meu irmão, minha irmã, pois do contrário, passaremos a duvidar da validade do sacramento. Se você sai de lá achando que você ainda tem aquela culpa, então a absolvição foi inválida. Já vi casos de pessoas que tempos depois de se confessarem com determinado padre, ao se confessarem com outro, acharam que deveriam contar tudo de novo. Todos aqueles pecados antigos de muitos anos atrás e que já haviam sido perdoados, pois estavam em dúvida se realmente tinham sido perdoados ou não. Não duvidemos do perdão, diz Padre Pio. Há pessoas que se confessaram com um determinado padre, que mais tarde teve um desvio de conduta e acabou deixando o sacerdócio. E por isso acho que os sacramentos que ele ministrou não valeram. Claro que valeu. O ministro dos sacramentos não é o padre, e sim o próprio Cristo, pois o padre está ali, em persona Christi, representando a pessoa de Cristo. Conheço até uma pessoa que me contou que estava em dúvida se o casamento dela valeu, porque o padre que celebrou já não é mais padre. Em relação ao casamento, ainda tem um agravante, né? Porque quem realiza o sacramento do matrimônio são os noivos. Né? O padre está ali assistindo o casamento. É o sim do noivo, o sim da noiva que faz com que o sacramento aconteça. Né? Então, independente se o padre hoje já não é mais padre, se o padre casou, se o padre tem filhos, se o padre, né, está sendo processado por alguma coisa, naquele momento era a pessoa de Cristo que estava ali assistindo o seu casamento. E a mesma coisa a Eucaristia. Muitas vezes a gente diz assim, eu conheço esse padre tem pecados, esse padre ele faz um monte de coisa errada, como é que ele está ali celebrando a Eucaristia? Quem está celebrando a Eucaristia é o Cristo, né? Que Deus. Se usa da pessoa do padre, mas é o próprio Cristo que está ali celebrando a Eucaristia. Então aquela Eucaristia é válida sim, o sacramento é válido independente da conduta moral do sacerdote. Eu vejo o que Satanás consegue, né, colocar na cabeça das pessoas. Então, fiquemos atentos, sóbrios
e vigilantes. Choremos sim os nossos pecados e choremos amargamente. Vamos nos arrepender profunda e sinceramente de todos eles e fazer uma boa confissão. É muito importante também, todas as noites, fazer um exame de consciência. Se você já reza a liturgia das horas, na hora das completas tem aquele momento do exame de consciência. Se você não reza a liturgia das horas, mas naquele momento da sua oração antes de dormir, faça um exame de consciência. Lembra de tudo o que aconteceu durante aquele dia. Desde que você acordou, todas as pessoas com que você conviveu naquele dia, vai lembrando de tudo. E se for necessário, anota. Né? Anota os pecados que você cometeu naquele dia. É bom você fazer esse exame de consciência dia após dia e procurar o sacerdote para a confissão o mais rápido possível. E ao recebermos a absolvição, tenhamos a certeza de que fomos perdoados por Deus e que o inimigo não tem poder algum contra nós. Que assim seja. Amém. Amém. E este programa tem o apoio da revenda Italínia de Itajaí. A Italínia é a maior rede de imóveis planejados do Brasil. Procure nossa loja e faça seu projeto com orçamento sem custo e sem compromisso. É isso mesmo. Faça o projeto de seus móveis sem custo. A Italínia está localizada na Rua Brusque, número 987, em Itajaí. Agende um horário, venha tomar um delicioso cappuccino conosco e confira do excelente atendimento que só a Italínia tem para você. Só a Italínia oferece o suporte total e garantia de 5 anos. Realize seu sonho de ter móveis planejados que se adaptem perfeitamente à sua casa ou apartamento. Então você já sabe, móveis planejados é com a maior rede do Brasil. Italínia de Itajaí, Rua Brusque 987, telefone 3348-9047. 3348-9047. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através da nossa página no Facebook ou ainda por e-mail, raiman@hotmail.com, e nos ajude a evangelizar. E agora, Valdir, chegou um quadro que eu gosto muito aqui no programa Cooperadores da Verdade, é um dos meus prediletos. Eu sempre assisto. Que é quando nós meditamos sobre Francisco de Assis, né? Não é porque eu sou franciscano, né? Mas é porque é um dos santos mais populares da igreja. São muitos os belíssimos exemplos da vida desse santo que nós podemos pegar para o nosso dia a dia, né? Fontes franciscanas. Hoje em dia, as pessoas parecem que perderam a noção do transcendente e, com isso, têm uma visão imanente do mundo, ou seja, só conseguem enxergar a vida terrena, como se só existisse essa vida e mais nada. E aí vivem desesperadamente com o louco objetivo de ser feliz nessa vida a qualquer custo. Precisamos entender que essa vida é passageira e que depois virá a vida eterna. Ajudar os pobres é necessário sim, pois Jesus está no pobre. Mas foi o próprio Senhor que disse que pobres sempre teremos entre nós. Portanto, nunca acabaremos com a pobreza no mundo. E jamais devemos entrar nessa loucura marxista de querer promover uma luta de classes entre opressores e oprimidos e principalmente manter isso longe, temos que manter isso longe dos nossos altares. Muitos comunopetistas que de tão vermelhos já estão roxos querem justificar suas loucuras dentro da juventude franciscana ou da ordem franciscana secular, tentando convencer as pessoas que São Francisco de Assis era um doente como Leonardo Boff e Companhia Limitada. Tem muitos institutos de vida consagrada com espiritualidade franciscana que na sua cartilha, na sua doutrinação, está lá Leonardo Boff, Frei Beto, né, essa turma toda. E existe até uma espécie de idolatria com esse povo. Precisamos entender a diferença entre pobreza de São Francisco e a maldita teologia da libertação. E quanta diferença que há, né? Só não enxerga quem não quer. Francisco de Assis era apaixonado pela pobreza, ao ponto de viver um radicalismo que não permitia que os frades tivessem nada de próprio, nem mesmo casa. Hoje, os frades menores ainda fazem voto de pobreza, por incrível que pareça.
Mas, em contraste com isso, a Ordem dos Frades Menores é uma das ordens religiosas mais ricas do mundo. É uma das ordens que tem mais posses, que tem mais bens. Sabemos que os frades não têm nada de próprio, ou ao menos não deveriam ter, mas a ordem tem. E Francisco não queria isso. Francisco não queria que a ordem tivesse nada. Aliás, ele nem queria fundar uma ordem. É isso mesmo. Francisco queria que os frades morassem na casa dos outros, como peregrinos que são acolhidos. No dia 6 de julho de 2013, o Papa Francisco esteve reunido com seminaristas, noviços e noviças na Sala Paulo VI, no Vaticano, e disse a eles: fico doente quando vejo um padre ou uma irmã com um carro do último modelo. Não pode ser. O carro é necessário, mas arranje um carro humilde. E se gosta dos carros bons, pense em quantas crianças morrem de fome. Que belíssimas palavras do Papa Francisco. O cardeal Bergoglio escolheu para si, como Papa, o nome Francisco. O nome de nosso seráfico pai, São Francisco de Assis. E ele escolheu esse nome justamente em homenagem ao santo. Mas não é uma simples homenagem. Isso vai revelando aos poucos a personalidade do Papa. Tanto que nós vamos percebendo cada dia mais o quanto o Papa Francisco tem se mostrado amigo dos pobres. Mas não é um Papa da teologia da libertação. A gente tem que saber separar isso, né? Ele é uma pessoa de grande humildade. Muitas pessoas chegam a pensar que ele é franciscano. Não é, é jesuíta. Tá? Outro dia, uma crítica ao Papa na internet, foi bem engraçadinho isso aí. Um pastor adventista escreveu: o Papa, sendo franciscano, blá blá blá. Que franciscano nada, o Papa não é franciscano, meu amigo, né? Antes de escrever qualquer coisa sobre o Papa, estude a vida dele. Não pode sair escrevendo assim sem saber, né? E o Papa, como eu já disse, não é franciscano, ele é jesuíta. Mas ser franciscano não é apenas professar em uma ordem, assim como o Rodrigo e a Carol fizeram na ordem franciscana secular. Mas ser franciscano é abraçar o ideal de vida de Francisco de Assis. É algo do coração. Há muitos franciscanos e franciscanas, até mesmo fora da Igreja Católica. Como também há muitos homens e mulheres que se autodenominam franciscanos, porque pertencem a uma ordem ou congregação de carisma franciscano, mas que, na verdade, são pessoas orgulhosas, arrogantes e amantes do luxo e da boa vida. E outro dia, um senhor que eu conheço e que é franciscano, é da Ordem dos Frades Menores, ele disse de forma bem arrogante que eu exijo ser chamado de frei. Chamei ele de padre, né? Oi, padre, tudo bem, padre? Né? E ele disse: eu sou frei fulano de tal. Olha aqui, para o senhor ser chamado de frei, em primeiro lugar, haja como um frade. Haja como um frade franciscano. Seja mais humilde, desça do pedestal. Às vezes me pego a pensar, viu, Valdir, que o que será que Francisco de Assis lá no céu acha disso tudo? Será que ele está decepcionado com a ordem que ele fundou? Será que ele se arrependeu a ordem? Será que ele intercede pelos frades pedindo a Jesus misericórdia porque eles não sabem o que fazem? E quanto a Leonardo Boff, a vergonha da ordem franciscana no Brasil, que se acha um deus, não é mesmo? Claro, agora não é mais franciscano, mas o que ele já envergonhou a ordem não é brincadeira, hein? Ele se acha um grande teólogo, quando na verdade ele mesmo se auto-excomungou e de sua boca só sai lixo, imundice que não serve para nada, mas que mesmo assim, com a sua heresia da libertação, conseguiu contaminar toda uma geração de padres e bispos. Escreveu dezenas de livros sem nenhum fundamento católico, alimentando assim este erro grave chamado teologia da libertação, que precisa com urgência ser corrigido. Além das 3 ordens fundadas por nosso seráfico pai, Francisco, surgiram também muitas congregações e comunidades de inspiração franciscana.
mas algumas delas simplesmente idolatram Leonardo Boff e sua teologia, que é teologia de que de teologia não tem nada. Além de distorcer o evangelho de Cristo, distorcem tudo que Jesus ensinou a respeito dos pobres. Dizem-se franciscanos, mas passam longe dos ensinamentos de Francisco de Assis sobre a verdadeira pobreza e ainda mesclam suas heresias com a teologia liberal, onde Jesus não fez milagre nenhum, não multiplicou pães, não andou sobre as águas, não transformou água em vinho, não curou ninguém, não fez nada que a ciência não possa explicar. Vivem totalmente longe da transcendência. Vivem apenas só o que é desta vida, só o que é palpável, só o que se pode ver, se pode tocar. Voltemos às origens, voltemos ao Evangelho de Cristo. Vamos estudar as fontes franciscanas e viver tudo aquilo que Francisco de Assis nos ensinou. Meu irmão, minha irmã, está na hora de subir nos telhados e começar a jogar as telhas lá de cima, como fez nosso seráfico pai, se quisermos ambicionar a mais alta glória, pois sem amar a santa pobreza e desposá-la com um amor eterno, ela que era tão estimada pelo Filho de Deus, e a ela dedicar-se de todo o coração, não poderemos nos dizer franciscanos e nem mesmo cristãos. Nem mesmo cristãos. Valdir. E agora nós chegamos aí ao quadro mais gostoso do programa Cooperadores da Verdade, que é onde nós apreciamos o pão líquido. Porque não somos puritanos. Sim, não. E sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Tá bem na hora mesmo, porque essa aguinha com gengibre aqui, ó, não tá com nada, né? Catolicismo e cerveja. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura a cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a cerveja de hoje é uma Eisenbahn Kelch. A Eisenbahn Kelch é uma cerveja de alta fermentação, coloração dourada, produzida com 4 tipos de malte, entre eles o malte de trigo. É uma cerveja de baixo amargor e aroma levemente frutado. Copo de Stang. Família Alê, tipos de malte 4, teor alcoólico 4,8, temperatura ideal de 2 a 5 graus centígrados. A versão é de 355 ml. Harmoniza com pratos da culinária alemã, como salsichas diversas, carnes de porco, defumadas ou não, como o tradicional joelho de porco. Entre os queijos, combina com os macios de mofo branco. Então vamos experimentar, né, Valdir? Primeiro a gente cheira a cerveja. A cor dela é muito bonita, né? Esse dourado, bonito mesmo, né? Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar, né? Viemos aqui para os dois. Os dois, beber, né? Ein Prosit der Gemütlichkeit. Aí, Olha, muito boa mesmo, hein? já leve, né? Leve. E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco pela nossa página no Facebook. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre a vida religiosa. A hora da treta. Como eu falei aqui no início do programa, o Valdir tem uma filha carmelita. E as carmelitas vivem enclausuradas. Mas afinal, para que serve um religioso enclausurado? Uma das modalidades de vida religiosa é a vida contemplativa em clausura. O monge ou a monja vive retirado em um mosteiro, sem nunca sair, salvo algumas exceções. Especialmente no caso dos mosteiros femininos, quando recebem visitas ou participam da missa. As irmãs permanecem por detrás de uma grade. Aqui vou falar especificamente sobre a clausura papal, que segue as normas da Santa Sé.
que determina que os monges e monjas vivam efetivamente separados do mundo. Não abordarei a clausura disciplinar, em que os religiosos têm a clausura como um conceito simbólico e não vivem realmente enclausurados. Tradicionalmente, costuma-se classificar os religiosos como ativos, frades e freiras não enclausurados, e contemplativos, monges e monjas enclausurados. Os religiosos ativos naturalmente buscam ser contemplativos na ação. O problema é que, ao ouvir o termo contemplativo, alguns têm a impressão de que esses religiosos levam uma vida mole e só fiscalizam a natureza. Nada disso, né? Allan Kardec, o pai do Espiritismo, era um dos que menosprezava os religiosos contemplativos. Ele escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 26, abre aspas. Mas vós, que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? E ainda tem gente que acredita que esse sujeitinho era mesmo cristão. De Jesus Cristo não entendia nada, né? Nada. Né? Ao ver uma freira ou um frade cuidando dos pobres e doentes, o povo percebe de imediato a utilidade de sua ação. Porém, em relação aos irmãos de clausura, o grande bem que fazem não é reconhecido tão facilmente. Muitos católicos não fazem a menor ideia do sentido dessa vocação e nem imaginam as numerosas graças que os contemplativos derramam sobre o mundo. Afinal, o que fazem os religiosos de clausura, Valdir? Os contemplativos dão um testemunho poderoso e silencioso, que só os anjos veem. Meditam sobre as coisas de Deus. Oram em conjunto em diversas horas do dia, conforme a rotina da comunidade. Trabalham na limpeza e manutenção do mosteiro. Fazem penitência, disponibilidade de cada um. Realizam trabalhos manuais para obter verbas e manter o mosteiro. Estudam. Perguntinha para você, amigo ouvinte. A sua mente está voltada para Deus em todas as suas atividades e você reza tanto quanto gostaria? Pratica atos de mortificação, renúncias, sacrifícios com frequência? Pois é, né? Os irmãos e irmãs de clausura nos compensam naquilo que falta a muitos de nós: oração e penitência. Eles adoram, meditam, se penitenciam e oram para sustentar aqueles que estão no mundo. A solidão permite uma vida de oração mais intensa, que é fonte de graças e santidade para toda a igreja. É a comunhão dos santos, amigos. Os méritos gerados por uma vida inteira dedicada à adoração de Deus são distribuídos aos homens, conforme a sua misericórdia. E o que é ser contemplativo? Contemplar é voltar a mente inteiramente para Deus. É centrar o pensamento e o coração em seu amor, em seus mistérios, em sua bondade, nos passos de Cristo sobre a terra. São muitos que vivem com o pensamento voltado só para seus problemas, para seus afazeres e compromissos, ou pior, para as coisas más. Enquanto isso, quem contempla faz companhia a Jesus, que, assim, sabe que é amado e que não está só. Para entender melhor o que é contemplação, é interessante ler sobre o momento em que a francesa mais amada do Brasil despertou para sua vocação de religiosa. Ela dizia: num domingo, ao olhar uma foto de Nosso Senhor na cruz, fiquei impressionada com o sangue que saía de uma das suas mãos divinas. Senti grande aflição pensando que esse sangue caía no chão sem que ninguém se apressasse em recolhê-lo. Resolvi ficar em espírito ao pé da cruz para receber o divino orvalho que se desprendia, compreendendo que precisaria a seguir espalhá-lo sobre as almas. O grito de Jesus na cruz ressoava continuamente em meu coração: tenho sede. Essas palavras despertavam em mim um ardor desconhecido e muito vivo. Queria dar de beber a meu bem-amado e sentia-me devorada pela sede das almas. Ainda não eram as almas dos sacerdotes que me atraíam, mas
as dos grandes pecadores, ardia do desejo de arrancá-los às chamas eternas. E quem foi que disse isso? Santa Teresinha, né? Santa Teresinha do Menino Jesus. Qual é o sentido da vida religiosa contemplativa? Bem, a resposta vem da nossa Santa das Rosas. A igreja tem um corpo formado de vários membros, e neste corpo não pode faltar o membro necessário e o mais nobre. Entendi que a igreja tem um coração, e este coração está inflamado de amor. Compreendi que os membros da igreja são impelidos a agir por um único amor, de forma que, extinto este, os apóstolos não mais anunciariam o evangelho, os mártires não mais derramariam sangue. Compreendi que o amor abrangia todas as vocações. Ó Jesus, encontrei afinal minha vocação. Minha vocação é o amor. Santa Teresinha do Menino Jesus. História de uma alma. Que sapiência, né? Dessa menininha, né? Dessa Muito menininha nova. que não por acaso foi declarada doutora da igreja, né? Verdade. Por esse caminho andaram também São Bento, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Clara e tantos outros santos contemplativos de primeira grandeza. Deus seja louvado pela vocação daqueles que vivem para amar o próprio amor e assim espalham as graças do coração de Jesus para o mundo inteiro. E nós queremos mais uma vez parabenizar o site O Catequista por essa belíssima reflexão. Obrigado pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. E agora o Valdir tem um convite especial para você que mora aqui em Itajaí, região. Quero convidar todos a participarem das Santas Missas no Carmelo de Itajaí. O Carmelo Santa Teresa fica na rua Benjamin Constante, número 425, no bairro Cabeçudas. Segunda a sexta-feira, 5 horas da tarde. Sábado, 5h30 da tarde. Domingo, às 8h30 da manhã. E sempre no terceiro domingo do mês, logo após a Santa Missa, acontece a reunião da Confraria do Carmo. Convidamos aos adultos, homens e mulheres, para participar da Confraria de Nossa Senhora do Carmo, ligada ao Carmelo Santa Teresa, que tem como finalidade salvação e santificação das pessoas pertencentes a esta, como também a evangelização dos lares cristãos, promovendo a vivência dos ensinamentos de Jesus Cristo de acordo com a fé católica. Quero também informar irmãs vivem de doação de suas necessidades materiais. Isso é muito importante, hein, Valdir? Muita gente não sabe, hein? Não sabe. Assim, toda ajuda financeira ou material é sempre bem-vinda. Se puderem, ajudem o convento. Convidamos também a todos os adolescentes e jovens, a partir de 16 anos, a participar do grupo de jovens com espiritualidade teresiana, sempre no primeiro domingo de cada mês, logo após a Santa Missa das 8h30, no Carmelo Santa Teresa, em Cabeçudas. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com este apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter este programa no ar. Conto com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Obrigado, Valdir. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Me sinto muito honrado em estar aqui com você. Parabéns pelo programa. O prazer é nosso em recebê-lo aqui. Deus abençoe. Amém. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.